Federal Nelson Goeten de Lima. A gente fala agora nesse segundo bloco sobre o livro que está em processo de montagem, né? Estamos aí, a gente sabe, inclusive, quando esteve aqui a primeira vez, o deputado Nelson citou que iria lançar um livro. Deputado, como está essa situação? Como está a elaboração deste livro, os assuntos, enfim? Como é que está sendo esse projeto? Eu preciso até fazer uma justificativa, porque dizia desde o começo de que eu tinha um material já escrito, claro, escrevi à mão lá enquanto preso. Não tinha muita noção do que realmente eu estava escrevendo, por que estava escrevendo e a importância do que estava escrevendo. Porque naquele momento, mesmo que eu estava em paz com meu coração e a minha mente, conformado, mas ainda havia uma expressão que ela se manifestava através da caneta, que colocava um pouco dos ressentimentos, das mágoas, mesmo eu não percebendo e não querendo. E aí aconteceu, mais uma vez, uma coisa muito interessante para mim. Eu chego, volto, eu tenho uma série de estoque de processos, desde a época de prefeito, que ele ficava interrompido porque eu era um parlamentar. Quando termino o meu mandato, começam esses processos então a andar. E eram processos, alguns já prescritos, mas eu tinha que acompanhar com advogados e assim por diante. E outros eram todas denúncias, que eram as denúncias assim de praxe que se faz contra um gestor público, que elas não são fundamentadas num crime. Elas são fundamentadas muito mais concentrada nos embates políticos, e a denúncia é uma coisa fácil de ser criada, e outras na ignorância de um gestor, que era o meu caso, que conhecia praticamente nada de lei, e ainda sou muito limitado, e com uma assessoria que cometia os equívocos que você assinava embaixo. Chegar ao ponto do prefeito da cidade, então na época Nelson Goeten de Lima, ser condenado civil e criminalmente, porque um tratorista, e eu não sabia, no esforço de trabalho, chega próximo ao barranco do rio com a sua máquina e a máquina escorrega para dentro do rio. Ora, mas foi o profissional, não fez por maldade, não havia maldade, eu estou longe dali e sem o conhecimento do fato, mas respondo por aquilo, sou condenado por aquilo, tanto civil como criminalmente. E assim mas faz parte. Faz parte. Então eu tenho outros tipos de denúncia, agora eu respondo às denúncias sempre com muita tranquilidade, porque eu aprendi uma coisa: se você não tem má fé e não faz as coisas por erro, e aí está o grande mal da justiça. A justiça enche muitas cadeias, ajuda a encher muitas cadeias com pessoas que não são criminosos, com pessoas que são errantes, com pessoas que são ignorantes. Eu queria ver as cadeias cheias com os caras de má fé, com os caras que planejam, com os caras que sabem que estão errando, mas vão fazer. Mas um coitado que é carregado de boa fé, de vontade, de desejo, não conhecendo da legislação, se assessora muitas vezes também de forma equivocada, ou se equivocado é o seu assessor, e aí você começa a assinar e autorizar coisas que de repente a tua vida entra em parafuso. Então eu não perco o equilíbrio, eu tenho serenidade, eu não invoco a santidade porque não sou realmente, sou um cidadão comum, com pecados, com defeitos, assim como praticamente todos nós. Alguns eu admiro que são muito mais corretos, eu não sou. Eu sou um cidadão que gosto da vida, eu sou um cidadão que gosto das pessoas, eu amo o lugar que eu vivo, mas não sou blindado aos erros. Não sou blindado aos erros. Então, portanto, mas sou sereno porque não sou desonesto. Eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar, eu gosto de servir, mas não é porque eu só quero, é porque a minha natureza, é a minha vocação. Pena que eu tenho as minhas limitações. Então, portanto, tive que fazer esse enfrentamento, e isso me tirava as condições da publicação do livro. Porque ao publicar o livro eu preciso de leitura crítica, de edição, de publicação, uma série de fatores. Então eu vinha muito angustiado com isto.
mas eu quero confessar umas coisas que são fundamentais, e nós, poxa, que bom falar com a comunidade. Um dia eu estou no limbo, não é? Estou ainda curando as feridas, assim, no sentido do acidente, né? O acidente me deixou quebrou as pernas até você começar a andar. No começo, eu ainda estou com as muletas, mas daqui a pouco eu jogo elas fora, e eu começo a andar, falar e conversar com o povo, não é? Vencer esse momento mais difícil, que eu estou recolhido em mim mesmo, por uma série de fatores, mas eu quero dizer que as revelações para o ser humano vêm da reflexão. Nós somos formados num mundo muito capitalista, onde nós temos que trabalhar muito, e isto nos tira e nos rouba uma das coisas talvez mais importantes da vida, que é um tempo para refletir. Quando refletimos, aprendemos, mas mais, não erramos tanto. Então, eu tenho usado a reflexão e recomendo para cada um, a cada mês, tire pelo menos um dia para se aproximar da natureza, ou num lugar reservado só para ti e Deus, e reflita sobre tudo. E a reflexão, ela te mostra muitas coisas, mas uma das coisas que surgem na reflexão do ser humano é a gratidão. Aí você consegue compreender o quanto é rico nós termos o dia de hoje. Que a coisa mais rica para mim não foi o que aconteceu ontem, e talvez nem o que vai acontecer amanhã, é poder viver o hoje com toda a intensidade. A importância desse dia, porque este foi realmente o que Deus me deu, o dia de hoje. E por certo, quero ter o dia de amanhã. Portanto, cada dia tem uma importância muito grande. E o que nós vamos fazer com esse dia é que conta. O que nós podemos fazer com esse dia é que nós temos que estar preparados, consciente e determinado. Então, portanto, nós temos que ter um objetivo bem definido na vida do que nós queremos, aonde queremos chegar, porque quem decide o nosso futuro, o nosso caminho, é nós mesmos. E isto é outra lei divina importante que a gente não segue, ou muitas vezes não segue. A gente está pedindo ajuda a Deus, e é vontade de Deus, e imputa a Deus muitas coisas. Que na verdade eu não sou um teólogo, nem estudei teologia, mas por percepção, por imaginação e por aprendizado, acredito que Deus, quando nos criou, e aí eu ainda falava esses dias, eu começo a me questionar muito, porque se filho de peixe, peixinho é? Filho de Deus é o que, caramba? Nós somos o poder. Deus nos deu, olha, o remo está aqui. Agora, trace o caminho para onde quer ir. Se você tem o remo, você tem a canoa, que é você mesmo. Aí tá, eu tenho o remo e a canoa. Mas e daí, vou para onde? Eu tenho que definir para onde eu quero chegar. E aí sim, é só se determinar. E é se determinar e fazer. Então nós temos o poder da transformação da nossa vida, para o bem e para o mal. Então não tem a quem passar, a quem reclamar. Então reclamação é sinal de fraqueza, é sinal de verdadeira ignorância sobre a vida. Então não se reclama. Dificuldade é ensinamento. Dificuldade é aonde você aprende. A dificuldade sempre está junto com uma oportunidade. Feliz dos homens que enfrentam dificuldades, porque eles sempre vão estar preparados para a vida, para ser um vitorioso. Porque quem vence a dificuldade um dia jamais vai ser derrotado pela vida. Agora, quem nunca enfrentou dificuldade na vida, pode cair na primeira dificuldade, porque não foi treinado para isto. Não teve essa experiência. E assim também é a questão em tudo na vida da gente. Eu acho que, como é que nós criávamos antigamente? A necessidade. Outra coisa fundamental da nossa vida, a necessidade. A necessidade foi que fez que tudo chegasse nas nossas mãos. A necessidade criou até isso aqui, que foi uma das grandes revoluções, que foi a comunicação. A energia que aí está. E isso tudo foi criado por gente que eles não eram dotados de conhecimento de banco de escola. Aliás, nem de riqueza. Pouco tempo de escola e pouca riqueza. Mas carregava o quê? Uma fé canina, e que acreditavam, mesmo depois de 1000 tentativas, que eles podiam iluminar o mundo através de uma fonte de energia. Então, esse tempo então, que eu levei, me deu a oportunidade agora de pensar, repensar, e agora estou, acredito, criando um produto que ele está muito mais bem iluminado, é um produto muito mais sereno,
e eu quero transformar e ter a graça de transformar este produto, que é um produto de uma história de vida, e um produto de uma filosofia de vida, de alguém que errou e que acertou, de alguém que enfrentou desafios, de alguém que ama, que quer, de alguém que não teme, que não esmorece, e que tudo venceu e tudo já provou, e já passou por muitas aprovações, de alguém de sorte, abençoado e privilegiado. Então, privilegiado por tudo na vida. Esta pessoa, eu quero transformar isto num produto que seria pedagógico para poder impor muitos debates através disto que é a comunicação hoje e a comunicação alternativa. Por isso vou criar depois um blog, uma série, um Twitter e tal, para que a gente possa impor um debate que possa envolver as pessoas, não na minha sabedoria, mas envolver nos temas que nós temos que um dia começar a enfrentar como real. Porque se nós não voltarmos as nossas ações como um todo, comunidade e governantes, para a formação do ser humano, perdemos. Porque o crime, por que o crime só aumenta? O crime só aumenta porque tu está sempre na ponta. A semente caiu, foi plantada, não muda mais. Quer dizer, você colhe o que planta. O que está aí é colheita. O que nós tínhamos que parar é de ficar investindo naquilo de ruim que nós já plantamos e ir lá para onde? Para o galpão. E ali cuidar daquela nova semente que está nascendo, porque aquela nós salvamos. Esta tu não salva mais. Porque a lei é divina. Você já perdeu. Você escolheu e plantou mal a semente. Está perdida. Você pode matar, você pode pressionar, mas isso é consequência que a sociedade está colhendo por a sua própria missão. Por ser alienada, por ser enganada, e pelo modelo político, ela não compreender que o modelo político, ele não é dono da razão. Ele é um ser humano, muitas vezes despreparado, que não usa sequer nem da ciência para legislar. Outras vezes, a própria mídia não percebe o poder que tem. E aos poucos ela começou a fazer um trabalho que foi despertando no nosso coração e na nossa mente um sadismo com vontade de estar muito mais ligado à desgraça. O ser humano está começando a gostar, sentir prazer de assistir e escutar as desgraças. O bom programa já não dá mais ibope. O bom programa já não tem mais atenção para ele. Então isto é um trabalho que a mídia tem que pensar. A mídia tem que rever a sua forma de agir, porque ela tem um poder muito grande. Um poder de formar ideias, formar opiniões. Um poder de induzir ao consumo, de induzir a motivação ou desestimular. Então, portanto, nós temos que rever isto, e o livro tem o objetivo de criar e impor alguns debates em relação a isto. Amar mais, fazer mais, gostar mais, olhar mais as coisas boas e abandonar um pouco as coisas ruins, dar menos peso e menos importância para as coisas ruins, porque a partir do momento que todos os dias nós vamos repetindo, assistindo ou lendo as coisas ruins, o nosso coração começa a ser contaminado. A nossa mente começa a ser poluída. E logo nós começamos a perder uma coisa importante chamada indignação. E a indignação é um freio que você usa para você se indignar, se revoltar contra males, contra as injustiças, contra os abusos e contra tantas coisas. O dia que você perdeu a indignação, tu perdeu a capacidade do discernimento. Tu aceita as coisas parecendo que é tudo assim. Não é tudo assim. Não é verdade. Não é tudo assim. Tudo pode ser mudado. Tudo pode mudar. Mas para isso requer inteligência, vontade política, esforço e participação da comunidade. Então o objetivo do livro, logo eu venço todos esses desafios. Por enquanto eu e Deus sozinho, minha esposa do meu lado, mas eu estou ainda passando pelas dificuldades financeiras natural de alguém que ficou 3 anos e 1 mês preso, sem produzir e gastando muito. Gastando e gastando muito. Aqui recebo hoje, na frente da chegada aqui, está o cidadão oficial de justiça. Ele traz um ofício para mim, uma intimação, de um advogado de Brasília me cobrando 500 mil reais. Primeiro, que há muitas contas que o preso nem sabia. Não sabia. Mas eu tenho mais 10, mais ou menos desse. Porque alguém, para defender um monstro como eu estava sendo acusado,
pedia o que não valia, pedia o que eu não podia pagar. E isto, depois que eu saí, eu comecei a ver, comecei a saber, e eles tentaram até fazer da minha vida um inferno até um pouco pior do que quando eu estava lá dentro. Porque eu digo sempre, e aprendi isto, muitas vezes eu encontro pessoas mais livres atrás das grades do que aqui fora. Tem muitas prisões que talvez você se impõe, que é pior do que estar nas grades. E as prisões piores que a gente pode ter é da mente, é do coração, das atitudes, da mesquinharia, da ganância, né? Enfim, tem muitos tipos de prisão. Tem pessoas presas no consumo, tem pessoas presas no endividamento, tem pessoas presas na pobreza da infelicidade que ela queria para o seu mundo. Tem muitos tipos de prisão, prisão da discriminação. Nós somos prisioneiros de muitas coisas, mas é maravilhoso quando a gente consegue ir se soltando, né, e construindo a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade só vai se encontrar num espírito maior de solidariedade entre as pessoas.